Olá, pessoal! Hoje eu, a residente Rebeca, a residente Samara e o residente MacGyver vamos apresentar para vocês uma aula sobre protozoários. Mas vamos lá, primeiro, né? O que são protozoários? Proto vem do grego, que é primitivo, e zoários vem de zoo, que significa animal. Então, são animais primitivos, aqui denominados como protozoários. Com relação às características gerais desses seres, eles são unicelulares, então eles só possuem uma célula. São heterotróficos, então eles não produzem o seu alimento, eles vão em busca de alimento. E aí, como é que eles vão em busca desse alimento? Através da matéria orgânica de cadáveres, né? No caso, eles são saprófagos. Também podem ser através de micro-organismos, como bactérias, algas e outros protozoários. E por digestão intracelular, que nesse caso aqui é fazendo a fagocitose. Aqui vai depender do seu filo, né? Cada filo tem uma característica nesse tipo de alimentação. Com relação ao ambiente que eles vivem, pode ser tanto água doce como água salgada, pode ser também em regiões lodosas e em terra úmida. Além disso, eles também podem viver no interior de animais, e isso inclui também os seres humanos. E aí é uma relação de parasita, ou também eles podem ter uma relação de mutualismo, né? Fornecendo algo positivo para o outro animal. Ainda sobre as características gerais deles, vamos falar agora sobre as regiões especializadas dos protozoários. Eles possuem uma região chamada citostoma, que é uma região especializada na fagocitose, né? Onde eles englobam lá quando vão se alimentar. E aí a ingestão de fluidos também e de partículas. O vacúolo contrátil, que ele serve para eliminar o excesso de água que penetra por osmose. Isso acontece nas espécies de água doce. O citoprocto, que é uma região especializada na eliminação da digestão intracelular. E os pseudópodes, que ajudam na movimentação. Nesse caso aqui são as amebas. Também pode fazer essa movimentação por flagelos e cílios. E aí vão ser as espécies dos flagelados ou ciliados. Agora a Samara vai falar para vocês sobre a diversidade. Bom, pessoal, agora vamos ver um pouco sobre a diversidade desses seres. Então, é importante falar que a classificação dos protozoários ela é bastante controversa, pois eles possivelmente são descendentes de várias linhagens diferentes e, por isso, deveriam estar separados em grupos distintos. Porém, a classificação que vamos nos basear hoje é aquela que coloca todos os protozoários em um único reino, chamado Protoctista. Acho que vocês se lembram, né, daquela aula que a gente falou sobre os reinos. Bom, os protozoários eles são divididos em 6 filos, sendo o primeiro o Rhizópodes, que são protozoários que se locomovem por meio dos seus pseudópodes, como é o caso do mutualismo. O segundo é o filo dos actinopódes, que também se locomovem por seus pseudópodes, só que dessa vez são filamentosos. Esses filamentos eles são projetados por um eixo central e são chamados de axopódes. Eles são seres que vivem na água doce, água marinha e podem também habitar musgos. E seus principais representantes são os radiolários e os heliolários. O terceiro filo é o dos foraminídeos, que possuem uma carapaça externa que pode ser de calcário, carbonato de cálcio ou quitina, presente na areia. Então, suas carapaças elas apresentam furos por onde saem seus finos pseudópodes, que são usados para alimentação. Em geral, vivem no fundo do mar, flutuando pelo oceano, ou então aderidos em animais e algas. E uma característica importante é que no passado existiam muitos foraminídeos no fundo do mar, e por isso foram se formando rochas calcárias, que são chamadas de vasas. E, inclusive, a presença desses protozoários em rochas, eles são indicadores da existência de petróleo naquela área. Bom, o quarto filo é o dos apicomplexos ou esporozoários, que são endoparasitas, ou seja, vivem dentro de outros seres vivos. Possui também uma estrutura chamada de complexo apical, que fica nessa parte de cima do corpo deles, e por não possuírem estruturas locomotoras, é através desse complexo apical que eles perfuram as células do corpo hospedeiro para poder invadi-las. São conhecidos por causarem também vários tipos de doenças, desde insetos e minhocas até os seres humanos, algo que vocês vão ver um pouco mais para frente ainda nessa aula. O quinto filo é o dos flagelados,
que são protozoários que se locomovem através de seus filamentos, que são flagelos no formato de chicote, podendo conter dezenas desses flagelos. Eles vivem no meio aquático, podendo ser em água doce ou marinha, podendo nadar ou serem sésseis, ou seja, eles ficam fixos no fundo do mar. No caso desses fixos, o flagelo ele bate na água e atrai as partículas alimentares até ele, já que eles não podem se locomover. Além disso, eles podem ser também parasitas causadores de doenças nos animais e nos seres humanos. E o sexto e último filo é o dos ciliados, que, como o próprio nome já diz, é por conta da presença de cílios na sua estrutura locomotora. Diferentemente daqueles flagelos que a gente falou agora há pouco, essas são estruturas curtas em uma maior quantidade. Eles apresentam dois tipos de núcleo em sua estrutura. Um grande, chamado de macronúcleo, responsável pelo controle das atividades celulares, e o outro menor, que é um micronúcleo, que atua na reprodução. A maioria é de vida livre, havendo poucas espécies parasitas causadoras de doenças, e alguns ciliados ainda vivem junto a bactérias e ácaros no interior do tubo digestivo de alguns animais, como é o caso da vaca, como vocês podem ver, que auxiliam no processo de digestão desses alimentos. Agora vocês vão voltar com a Rebeca para ver um pouco sobre a reprodução e o ciclo de vida desses protozoários. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a reprodução e o ciclo de vida, né? Ela pode acontecer de duas formas, essa reprodução. Na forma sexuada, com a troca de material genético, sendo ela por conjugação. Como é que ocorre? Dois indivíduos, né, eles vão se unir e aí vai passar por um processo de meiose, onde vão degenerar os micronúcleos deles e conjugar esses micronúcleos. Com a fusão desses micronúcleos, eles vão gerar mais micronúcleos através da mitose. E assim gerar um novo indivíduo. Isso vai ocorrer várias vezes durante seu ciclo de vida. A outra forma de reprodução é a assexuada, sem troca de material genético. E ela pode acontecer de duas formas, na divisão binária ou na divisão múltipla. Na divisão binária, o indivíduo ele vai se partir ao meio, digamos assim, e vai gerar um novo indivíduo com o mesmo material genético do indivíduo anterior. E na divisão múltipla, o protozoário ele vai sofrer várias mitoses sucessivas e aí essas mitoses vão gerar um novo indivíduo, igual também ao original. Agora a MacGyver vai falar um pouco para vocês sobre as doenças que são causadas por protozoários. Vamos agora estudar as doenças em humanos. A disenteria amibiana é causada pelo parasita Entamoeba histolytica. Em humanos, ela se aloja no intestino, ela se reproduz e forma diversos cistos que vão dar origem a novas células que infectam o aparelho do intestino ano e cai na corrente sanguínea. Como vocês podem ver aí na imagem, a representação de um cisto de ameba no intestino de um ser humano. Nesse ser humano, contém glóbulos vermelhos encontrados no sangue, onde serão digeridos pela ameba, causando uma espécie de anemia e episódios de diarreia. Nesses casos de infecção por amebíase, lavar sempre as mãos, ferver a água, higienizar os alimentos consumidos e evitar a contaminação de poços são uma das formas de prevenção desta doença. E é um problema de saúde pública, assim como as demais doenças causadas pela maioria dos protozoários. Uma segunda doença, ou chamada de parasitose, é a doença causada pelo protozoário Leishmania, também conhecido como protozoário flagelado ou Leishmanias. A principal causa da leishmaniose é o mosquito palha, esse que está na foto aí. Além disso, é uma doença tropical e que tem muitos casos notificados no Brasil. Os principais órgãos afetados nesta infecção são o fígado e o baço. Seus principais sintomas são febre contínua, perda de apetite, inchaço do fígado e do baço. Na leishmaniose visceral ou calazar, os casos podem levar à morte. Já na leishmaniose tegumentar, como é o caso acima, ataca a pele e seus anexos, ou também chamado de sistema tegumentar, e ataca mucosas da laringe, faringe e cavidade nasal. No caso acima, é um exemplo de leishmaniose tegumentar, causando feridas no rosto da criança. Uma das formas de proteção é proteger as camas com cortinados e a casa a proteger com telas, as suas janelas, sempre à noite, e usar inseticidas. Uma terceira mais conhecida também é essa. Vocês conhecem esse mosquito? Bem, acho que vocês não se lembram, mas esse mosquito é o barbeiro. Ele aloja suas fezes contaminadas como ser humano, como cães e gatos, alguns roedores e diferentes animais silvestres. A transmissão se dá pela coceira.
por meio da deposição das fezes do mosquito em áreas preferenciais, geralmente o rosto. Além do coração, pode afetar o esôfago e o intestino, de maneira irreversível, pelo período longo de 10 a 20 anos. Na figura acima, neste protozoário, está localizado a estrutura de um tripanossoma, basicamente um protozoário formado por um flagelo, por um núcleo e por algumas membranas. Essa doença afeta 10 milhões de pessoas no mundo todo, geralmente em países da América Latina, são em sua maioria. O contato também de mucosas, né, como cavidade de boca, nariz, com as fezes do barbeiro, vai se dar pela contaminação e infecção da doença de Chagas. E também pela ingestão de alguns alimentos contaminados. Alguns sintomas: a febre, aumento de fígado, de cansaço, o inchaço dos linfonodos. Ataca geralmente as células cardíacas, que são os miócitos também, certo? E células do miocárdio. Então, para essa doença existe um tratamento. Ou seja, existem várias formas de prevenção. Uma das formas eficazes para combater o barbeiro é o uso de telas e de cortinados em casa e evitar o contato ou a exposição a casas de taipa e barro, pois promove a proliferação do mosquito. Já que esses espaços são reservatórios naturais tanto para os mosquitos como para o próprio tripanossoma. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Vamos deixar uma atividade de fixação para vocês aqui. O link segue embaixo na descrição. E até a próxima aula.